Olá, sou a professora Adriana, vou estar dando algumas orientações de como estar elaborando os slides, né? Justamente visando alguma apresentação no nosso meio acadêmico. Então, vou estar dando algumas orientações, alguns encaminhamentos de como estar pensando justamente essa atividade, o que temos que estar aprofundando na mesma, tá? Primeiramente, é importante colocar que se deve evitar exagerar no texto, né? Esclareço que não existe normas da ABNT que determine quais fontes pode ser usado nem sobre os tamanhos das letras. Entretanto, é preciso fazer uso do bom senso, né? Evite ao máximo usar letras pequenas demais, pois elas irão forçar a vista dos presentes na apresentação de slides. As letras grandes demais também devem ser evitadas, pois tiram a atenção do que realmente importa. Então, até coloco aqui como sugestão, justamente você está padronizando a utilização das letras, dali. Então, está colocando a fonte Arial, o Times, uma das duas, sempre o tamanho da letra, 24 para o título, 20 para o corpo do texto. Por que este tamanho? Porque eu falo até o tamanho 20, dentro de uma sala de aula, é possível todos estarem enxergando num tamanho bom, tá? E visando que ele está sendo apresentado, pelo data show, então tem uma visão que você consegue enxergar bem. Então, de 20 a 24 é um tamanho, fica uma padronização bacana. O espaçamento entre linhas simples ou 1,5, de acordo com a quantidade também de palavras que você tem. O alinhamento dele centralizado quando for capa, e na questão de imagens, e nos demais, como está aqui, por exemplo, nesse slide, está colocando sempre justificado para ficar aparentemente uma presença mais de acordo com as normas. E aí, destaco que sem efeito de animação. O foco não é a animação, o foco é o seu trabalho. Então, vamos pensar justamente no que está apresentando e não ficar folheando, né? Uma outra questão que destaco é que os slides não são lembretes, tá? É muito importante a gente estar frisando isso, porque é muito comum que o leitor, na verdade, quem está escrevendo, a gente fala assim, o autor, perdão, se utilize de sua apresentação como notas para lembrar os pontos a serem defendidos. Essa não é a função dos slides, não é você, vou colocar uma palavra ali e vou estar lembrando, Não é isso. A função do slide é o quê? Esclarecer, facilitar a passagem de informações, Então, justamente informações ricas dirigidas ao seu trabalho, que no caso, justamente, quem está visualizando consiga ter uma visão bem concisa com a sua fala. Então, não é para você estar colocando tudo ali o que você tem que falar, não é lembrete, É justamente para estar passando informações. Cuidado com as imagens que você vai estar utilizando ou colocando ali, O uso de imagens é um problema constante em apresentações. Isso porque muitos alunos não tomam cuidado de pensar se a imagem tem tamanho suficiente para leitura quando projetada, Então, o tamanho que você está colocando vai ser uma imagem que a gente for pegar bem minúscula, Ela tem que normalmente pegar, a gente fala assim, o tamanho bem espaçoso, da questão do slide, tá? Outro problema é quando se coloca mais de uma imagem por slide, o que, na verdade, você acaba poluindo muito ali aquela apresentação e a pessoa não sabe, na verdade, quais informações, Na verdade, que as informações contidas sejam compreendidas pelos espectadores, quem está assistindo. Então, tomar cuidado com as imagens, é uma, duas, Mas se elas têm relação, você está colocando duas imagens, Para não ficar aquela questão sobrecarregada. E um outro ponto é de bom tom manter sempre uma imagem por slide, Se isso estiver fazendo, a sua apresentação ter, na verdade, slides demais, é um sinal para cortar algumas informações. Então,
Você também vai colocar tudo quanto muitas imagens. Então, o que você também vai estar, dependendo da quantidade de tempo que você tem para estar apresentando. Um outro ponto que eu destaco, cuidado total com as cores. Numa busca de se destacar pela variação, muitos autores acabam caindo no erro de tentar destacar as informações por meio do uso de cores gritantes ou diferentes do padrão. Um erro comum é a utilização do fundo escuro e as letras claras. Esse tipo de slide só é legível caso a sala da apresentação possa ser escurecida e o projetor utilizado de forma com qualidade. Como essa qualidade nunca é o caso, tome cuidado. Então, o que eu estou destacando aqui? Que usar também cores muito gritantes, dependendo do ambiente, porque é o ambiente que você está passando. Será que é de noite? É uma sala escurecida? Eu tenho muita luz, data show de qualidade. Então, tente, eu falo assim, manter sempre um fundo branco, Usar cores neutras, Não muito berrantes, aberrantes, Então, eu sempre falo o quê? O recomendado é justamente o fundo branco, E com letras, a gente fala assim, umas letras mais discretas, Vocês podem até ser utilizados o vermelho, o azul, desde que mantenha os tons pastéis, não exagere, Então, que mantenha a consonância nas cores, tá? Teste tudo antes, tá? Para não ter surpresas desagradáveis depois. Então, a melhor forma de conseguir é justamente a dominação justamente o que você está fazendo, são ensaios realmente. Então, vou apresentar fazendo pequenos ensaios e teste, Vai fazer uma apresentação, chegue mais cedo, teste, não deixe na hora, Porque justamente é uma situação complicada. Um outro destaque aqui, entenda que a função da apresentação, Entenda qual que é essa função. Você está utilizando slide. Quando você escreveu um trabalho acadêmico, você fez ali todos os seus pontos e argumentações mais relevantes. E destacou o que precisava ser encarado com maior importância. A apresentação de slides não é a hora de dizer tudo o que está contido ali no trabalho. Os slides servirão para trazer os assuntos mais importantes, mostrar como seu trabalho foi realizado, destacar seu esforço. Pense nele como uma forma de atrair o interesse dos espectadores. Isso ajuda a evitar exageros de informação, focar em passar informações corretas. Então, justamente quando eu coloquei, até numa outra passagem anterior, o que na verdade é os slides, Que os slides, eles não estão ali, eles não são lembretes, mas eles estão passando o quê? Informações e tentem sempre a te ajudar, Então, pensar que você estivesse assistindo aquele trabalho, Então, será que aquelas informações estariam bacanas, seriam legais? Você estaria contando realmente o seu trabalho, como foi feito, Os pontos sempre relevantes. Destaco aqui umas questões de organização, Então, eu falo assim, de quantos slides deve ter, o que você deve estar montando. Então, na verdade, o primeiro slide, ele é o quê? Ele é a capa de apresentação. E nele deve estar justamente, que nem fala o nome da instituição, o título do trabalho, eu até destaco aqui, Nunca trabalho de... Você não vai colocar trabalho de metodologia da pesquisa de educação. Isso nunca. Deve ser pensado sempre, a gente fala o quê? Em um nome. Você está realizando justamente uma análise, se é uma síntese, se é um quadro síntese. Então, você vai estar colocando justamente o nome, não trabalho de, o nome da disciplina, seria colocado também o nome dos integrantes, ou do integrante, se for uma pessoa só do grupo. Um segundo slide está fazendo uma pequena introdução, Então, apresenta o que o trabalho aborda, como está organizado, isso ali num único slide, Então, tem o primeiro, que é a capa, o segundo, essa pequena introdução, descrevendo sobre a temática. O terceiro em diante
é onde que você vai estar descrevendo os pontos mais relevantes do trabalho. Aí eu falo que vai ser vários slides, não é só um, que você vai estar apontando justamente a questão do conteúdo, né? Então ele pode ser organizado como em tópicos, em texto corrido, com ou sem citação direta ou indireta, na forma de esquemas, né? A gente fala, ou uso de imagens. Então, a melhor forma possível para estar explicando o conteúdo, o trabalho abordado no seu trabalho, né, na sua pesquisa. Um quarto ponto, daí eu falo já quase nos finais, considerações finais, então apresentar uma conclusão do trabalho exposto e por último está colocando ali as referências do trabalho, né? Então essas eu falo que são orientações básicas para vocês estarem montando um slide legal, um slide bacana, né, que siga justamente as nossas normas, tudo bem?